No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quero agradecer a você que carinhosamente está aqui todos os dias esperando o Minuto da Unicidade, a nossa reflexão sobre a mensagem bíblica. Vamos hoje refletir sobre uma passagem muito importante que eu acredito que todo mundo conhece essa história, porém ela está no Antigo Testamento, há indícios disso no Antigo Testamento. Por que eu quero dizer? De que eu quero falar ou de que eu estou falando? É comum, é sabido, todas as pessoas, todos os cristãos conhecem a história de Judas Iscariotes, que ele, pela sua ganância, não percebeu que estava sendo um veículo usado para cumprimento de uma das maiores profecias do Antigo Testamento. Por que eu digo isso? Porque, é claro, está nos Salmos e nos Profetas que o mestre seria traído por um amigo. Muito bem, isso é fato, isso se cumpre em Judas, mas a riqueza de detalhes que esse fato, tem além dessa traição, é que deve chamar a atenção daqueles que creem que há mais pessoas compartilhando a divindade. Isso é comum nas teologias unitaristas e trinitaristas. Então, teríamos para alguns 2 pessoas, e para outros 3 pessoas na divindade. Realmente a gente não consegue entender o que seria a divindade para a teologia, para a teologia no geral, mas é assim que se entende-se. Por que eu digo isso? Porque Jeová dos Exércitos, quando ele fala que será vendido, ele dá até o valor. Nós sabemos que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. O Filho de Deus foi traído por 30 moedas de prata, o Filho. Mas o Pai, no Antigo Testamento, também diz isso. Olha aí que situação para explicar. Vamos ler para você? E detalhe, até o desfecho da história também está no profeta. Eu vou ler para você um texto aqui rapidinho. Olha só o que diz o texto. Então, eu me dirigi a eles concluindo: se me parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido. Caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E Iavé, o Senhor, não os senhores, o Senhor, me ordenou: lança isto ao oleiro. Esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Em seguida, peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Olha, meus irmãos queridos, aonde está escrito isso, Tony? Está no livro do profeta Zacarias, que tem muitas outras informações preciosas com relação a esse tema. A Zacarias capítulo 11, Zacarias 11, versos 12 e 13. Que glorioso! Mais uma vez, a ironia, é uma das figuras de linguagem. A ironia é uma das figuras de linguagem. Porque Deus fala para eles: olha, vá lá e calcule o preço pelo qual eu mereço. Veja se eu mereço alguma coisa, me pague o que é devido. Caso contrário, não me pague. Então, eles me pagaram um preço de um escravo. Era o que valia um escravo no tempo do profeta Zacarias. Nos tempos do profeta Zacarias, um escravo valia 30 moedas de prata.
Aí diz o texto, verso 13 de Zacarias 11, e Jeová, está nas Bíblias sérias que falam o nome, né? O Senhor me ordenou, lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. E aí, detalhe, em seguida peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor. Meus irmãos, então é aquilo, Judas traiu Jeová dos exércitos. Isso é uma situação, assim, é uma questão que não há como a teologia sair disso daqui. E é pensando nisso, esse é um dos motivos pelos quais, o que acontece? Quando você confronta essas passagens, quando você confronta o fato com profecia, isso aqui eu não estou falando da minha cabeça não, está no livro que escreveu o profeta Zacarias, no capítulo 11, versos 12 e 13. Aí a teologia faz aquele malabarismo, dá aquele jogo. Aí o que faz? Entra o que o meu querido pastor Fernando Gales teve uma boa ideia. Teve uma boa e excelente ideia. Na verdade não vem dele, vem da própria teologia. Os três chamam Jeová. Olha só que gracinha. Os três são Jeová. Pronto para resolver isso. O Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo é Jeová para resolver essa problemática aqui. Não sei se você já ouviu falar isso. Talvez você nem tenha ouvido falar que os três são Jeová, porque o que eu saiba, Jeová é o Pai, Jesus é o Filho, dentro do conceito trinitariano, e o Espírito Santo, o nome dele, bom, não sei, eu soube recentemente, né, aí nas minhas pesquisas, que também chama Jeová, então tá tudo certo. Mas outra explicação também possível que a teologia encontrou é um mistério, porque quando você confronta isso aqui, o mistério da Santíssima Trindade, pronto. Mas o mistério que a Bíblia fala é da piedade. E quando você olha o mistério da piedade, que está lá em 1 Timóteo 3,16, procure aí as mais variadas versões possíveis, que você vai ver. Indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade, não da Trindade, da piedade. Deus foi manifestado em carne. Então, quando Paulo fala que Deus foi manifestado em carne, aí que Deus se fez carne e habitou entre nós, como diz João, né? E o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aí você tem uma ideia exata. Por isso que Paulo ele diz também aos Efésios 2:20, né? O que ele diz? Edificados e alicerçados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. A doutrina, o ensinamento tem que estar lá nos profetas e nos apóstolos. Então, se os apóstolos estão falando que Deus foi manifestado em carne, aqui você pega Zacarias dizendo, naquele dia vão calcular o meu valor, 30 moedas de prata. Vão dar as 30 moedas de prata e pronto. Esse é o meu valor que eles vão calcular. Aí você vai entender que não tem margem para uma divindade tripartita ou para o triteísmo. Pesquisa o que é triteísmo. Vai aí no Google. Então, o nosso compromisso é com essa verdade ímpar e indiscutível. Quando o profeta Zacarias, olha o que diz mais Zacarias, para a gente terminar aqui por hoje, né? Esse estudo aqui, veja bem o que diz o profeta Zacarias. Lança, verso 13, Zacarias 11, o texto base da nossa leitura hoje. Lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Excelente preço. Aqui Deus está usando uma ironia, o profeta está falando de uma ironia. Esse excelente, por quê? Porque era um preço de escravo, ele reclama no verso 12 que era um preço de um escravo, 30 moedas de prata é o escravo que valia na época de Zacarias, 30 moedas de prata. Então esse excelente preço pelo qual fui avaliado, lança isso para eles. Em seguida, diz o texto, aí já é se cumprindo em Judas, em seguida peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo. E as atirei no templo do Senhor, no templo do Senhor. Lancei as 30 moedas de prata, ele jogou. E isso se cumpre em Judas. Olha lá, Mateus 27:5. E ele, atirando para o templo as 30 moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Vou ler o verso 4 de Mateus 27, dizendo isto
pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que isso nos importa? Isso é contigo. Você vê como é que são as pessoas, né? Eles fizeram de tudo para que Judas vendesse Jesus, traísse Jesus, e depois falou, isso aí é com você, o problema é seu. Que nos importa isso, se você traiu o sangue inocente? Isso é problema seu. Vê a ruindade daqueles caras. Vê a ruindade, o espírito maligno que estava naqueles homens. Isso é problema seu. Você pecou traindo o sangue inocente, o que é que isso nos importa? Mateus 27, 4. Isso é contigo, ou seja, isso é problema seu. Ah, você traiu o sangue inocente? Isso é problema seu. As pessoas são más, não são? E aí ele pegou as moedas e ele, atirando-os para o templo, não tinha outros templos, só tinha um templo em Jerusalém, atirando as moedas para o templo, as moedas de prata, as 30, foi se enforcar. Olha só. Não cumpriu o que disse o profeta? E peguei a moeda e atirei no templo do Senhor. E ele atirou no templo. Quer dizer, se Judas conhecesse Zacarias 11, ou talvez isso pode ser também que ele passou a entender isso, de repente ele era um judeu, provavelmente alguém, ou ele meditou, alguma coisa aconteceu, alguém falou para ele isso, porque a maldade dos caras, ou seja, nem a liderança religiosa se ligou que estava lá o profeta, né, que Jeová havia falado pelos profetas, né? E aí, para terminar, eu digo o seguinte, Pedro diz que os profetas falaram pelo Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo estava neles. Se eles falavam pelo Espírito de Cristo, e Zacarias está falando, vão me vender por 30 moedas de prata, é o Espírito de Cristo que está falando, vão me vender por 30 moedas de prata. E vai jogar as moedas, vai lançar no templo. Quando vê a besteira que fizeram, que avaliaram o eterno pelo preço de um escravo. E outra coisa, Jeová fala, me venderam pelo preço de um escravo. E não é isso que Paulo fala de Jesus? Sendo Deus, tomou forma de servo. Esse servo aqui, na linguagem de Paulo, é escravo. Irmão, tem tudo para você descobrir pelas Escrituras que Jesus é Deus. Você só não vê, se você não quiser ver. Por isso Jesus falou, eu vim para os que tenham olhos não vejam, e para os que ouvem não escutam, e se arrependem. Então, se você tiver olhos espirituais, você vê isso aqui. Você que está me ouvindo no programa de rádio aqui, você que está nas emissoras me ouvindo aqui, só não vê isso aqui se você não quiser enxergar. Só por esse fato aqui, eu já ia querer saber muito mais, eu já me sentiria rendido. Só por esse Minuto da Unicidade hoje, eu já me estaria convencido, eu não precisaria de mais nada. A única coisa que eu ia precisar é me assentar nos pés de alguém que conhecesse mais desse assunto para saber muito mais, para conhecer muito mais. Só isso já era para mim suficiente para falar, eu me rendo, eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo agora, porque eu sei que Ele é Deus, que Ele é Jeová, é o único Deus e não há outro além dEle, não tem ninguém com Ele governando céus e terra. Só isso para mim, já abriria os olhos do meu entendimento. E é por isso que eu estou aqui com você, com muitos irmãos, me entregando, pagando um preço altíssimo que você não tem noção. Para mim, talvez para você não, talvez para você está legal, mas para mim, para as minhas condições, um preço alto, e eu não falo de preço financeiro não, um preço também, mas pago um preço altíssimo para que essa mensagem chegue até você. E falo sem arrogância, sem me fazer de vítima, que não preciso nada disso, porque eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Eu sei muito bem, conheço muito bem o Deus que eu sirvo. E é por isso que eu estou aqui, humildemente, falando com você. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E todos os homens que falaram a mensagem que nós estamos falando para você, pagaram um preço muito alto. E nós estamos aqui. Miguel de Servete foi condenado à fogueira com lenha verde, amando sabe de quem? João Calvino. Leia, Miguel de Servete falava, Calvino, você está errado, você saiu do sistema, mas tem algo que você precisa entender, Calvino. E a lista é grande para que essa mensagem chegue até você. Eu vou ficando por aqui. A você que me ouve,
Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço o seu apoio preciso. Vai na descrição do vídeo, você que acompanha aí, tem o meu contato, tem meu e-mail, tem a forma de você se tornar um apoiador desse ministério e fazer com que fique um pouco mais suave aí a nossa guerra. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Para você que está na rádio, vamos a mais uma música, um louvor, e voltaremos em seguida. Graça e paz. Minuto da Unicidade.